E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui. Galera, tô trazendo esse vídeo aqui hoje para passar algumas dicas aí para meus alunos, principalmente quando o assunto em questão é relação métrica nos triângulos retângulos. Então, assim, por definição, existem várias fórmulas, né? Essas fórmulas aqui, elas são oriundas da semelhança entre triângulos, e acaba que os alunos se confundem porque são muitas letras e muitos valores. Às vezes o triângulo vem numa posição que você não está acostumado ou pede uma medida que você não lembra a fórmula e tal. Então, assim, eu sempre prego para não assim, ficar decorando fórmulas sem saber como que usa. Então, hoje eu vou passar aqui para vocês algumas dicas de como você achar é, alguma parte no triângulo retângulo, né, alguma medida, sem a necessidade de utilizar essas fórmulas. Aliás, sem a necessidade de usar quase todas, né? Porque tem uma dessas relações aqui, ó, que é a mais importante da geometria, tá? Que é a relação de Pitágoras. Essa última aqui, ó. Essa a gente precisa dela, tá? Mas as outras não há necessidade. E vocês vão ver que é bem fácil resolver os exercícios. Basta acostumar com a maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então é resolvendo a relação métrica sem utilizar essas fórmulas. Não precisa memorizar nada. Apenas o teorema de Pitágoras, que é esse último aqui. Esse aqui é fundamental, galera. Esse você tem que ter e pronto. Então eu vou comentar só ele. O que o teorema de Pitágoras disse? Primeiro, eu tenho que ter um triângulo retângulo, ou seja, tem que haver o ângulo de 90 graus, como tem aqui, tá? Então, o que a relação de Pitágoras diz? Diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado do maior lado, tá? No caso, o maior lado sempre é o oposto ao ângulo de 90 graus, né? Ou seja, o que o ângulo de 90 graus enxerga? É o maior lado. Então, você pega o maior lado, eleva ao quadrado, e iguala aos outros dois lados menores, no caso que é B e C, também ao quadrado. Tá? Então a relação de Pitágoras, nós usamos ela quando nós temos dois lados do triângulo e não temos o terceiro lado. Tá? Então não importa qual lado, mas eu tenho que ter dois lados conhecidos e um lado não. Aí nós usamos o teorema de Pitágoras. Tá? E o resto, essas outras fórmulas aqui, ó, não há necessidade de memorizar. Nós vamos aprender hoje sem o uso dessas fórmulas, apenas usando semelhança entre triângulos. Eu montei aqui uma quantidade de exemplos. Eu vou fazer alguns e deixar outros para vocês, tá? Eu vou deixar no comentário fixado a resposta. Daí você pausa o vídeo, tenta fazer e verifica se você chegou na resposta adequada, tá bom? Então tá, galera. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Vou chamar isso aqui de exemplo de número um. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui no triângulo é verificar se dá para utilizar o teorema de Pitágoras ou não. Lembrando, para usar o teorema de Pitágoras, eu tenho que ter o conhecimento de dois lados e não conhecer um. Então, nesse caso aqui, ó, eu sei quanto mede o lado que começa do B até o C, mas não sei quanto mede o AC e nem quanto mede o AB. Então, nesse caso, não uso o teorema de Pitágoras. Tá? Então, eu vou ter que usar já de cara a técnica que eu vou ensinar para vocês. Então, a técnica consiste no seguinte, galera. O primeiro passo é nós marcarmos aqui no triângulo todos os ângulos que aparecem, tá? Então, na verdade, aqui, ó, esse aqui em cima é um ângulo de 90 graus, então ele já está marcado, né? Desse triângulo maiorzão. Aqui no vértice B, vamos marcar um ângulo, ó, vou pôr um tracinho só. E aqui no vértice C, vou pôr também outro ângulo, mas vou pôr dois tracinhos que vocês vão entender por que daqui a pouco, tá bom? Então, ó, basicamente isso. Se você vai no triângulo maior e coloca essas medidas, você vai ver que já é o caminho. Mas se você querer deixar bem certinho a sua figura, você preenche os outros ângulos também. Por exemplo, aqui, ó, nesse triângulo que vai do B, do A até aqui embaixo, nesse triângulo ó, que eu vou chamar aqui de número um, dá para a gente colocar também um ângulo bem aqui, ó. Aqui é o ângulo de 90 graus. Sempre o pé da perpendicular, né, dessa altura, é 90 graus. Então, ó, se aqui é um tracinho, aqui é 90 graus, então aqui em cima sobrou só aquele outro ângulo que é o ângulo de dois tracinhos.
tá? Agora aqui desse lado, mesma coisa, ó. Aqui já é 90 graus, que já tem. Então, nós temos 90 graus, temos dois tracinhos. Então, aqui em cima, para esse triângulo menor, sobrou um tracinho apenas. Tá? Então, você coloca todos os ângulos. Feito isso, o que você vai fazer? Aqui essa figura, ela contém três triângulos. O triângulo maiorzão, o triângulo médio, que é esse triângulo aqui, ó. Vou dar uma rabiscada nele. Ó, esse triângulo que é o médio. E tem o triângulo menor, que é esse triângulo aqui, ó. Então, são três, tá? Então, vou tentar desenhar aqui esses três triângulos mais ou menos na mesma posição. Então, vou colocar o triângulo aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar o triângulo maior. Aqui do lado dele eu vou colocar o outro triângulo, tá? Vou colocar esse aqui um pouquinho menor para você entender que ele é o triângulo médio. E aqui por último eu vou pôr o triângulo menorzinho, que é esse daqui. Então lembre-se, você coloca todos na mesma posição. Ah, professor, mas os triângulos ali não estão nessa posição. Não tem problema. Você vai pôr ele todos no mesmo jeito. Por quê? Porque aqui você vai fazer a correspondência com os ângulos. Então, ó, no triângulo maior, aqui em cima é 90 graus, né? Aqui à esquerda é um tracinho só, e aqui à direita são dois tracinhos. Eu vou pôr esses ângulos nos outros três triângulos. Então, ó, um tracinho, 90 graus, dois tracinhos, um tracinho, 90 graus e dois tracinhos. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr as medidas que tem nos triângulos. Igual, nesse triângulo maior, ó, o maior lado dele, que é do B até o C, né, que é o oposto ao 90 graus, mede 20. Então, nós vamos aqui e vamos pôr 20. Tá? Agora que é de A até o C, que é esse outro lado, mede B. Então, nós vamos pôr aqui a letrinha B. E nesse outro lado aqui, ó, não tem nada, né? Então, não vamos colocar nada por hora. Tá? Deixa assim. Agora, vamos no triângulo médio, né? Que é esse triângulo aqui, ó. Vou chamar ele de triângulo 2. Então, vamos analisar só ele com bastante cuidado, tá? Então, ó, o que o ângulo de 90 graus enxerga? Vamos olhar. Ó, 90 graus está bem aqui. O que ele enxerga, ó, tá desse lado, não tem nada. Então, não vou pôr nada aqui, ó. Tá? Não vou pôr nada. Agora, vamos perguntar de novo. Vamos para esse tracinho apenas, que é um pauzinho só. O que ele enxerga? Ó, ele enxerga sempre o que está oposto, que é a altura, né? Que é essa parte aqui, ó. Também não tem nenhum número, então não vou colocar nada. Agora, outra pergunta. O que o ângulo de dois tracinhos enxerga? Lembra, ele enxerga tudo que está do outro lado. Então, ele enxerga, né? Que medida que ele enxerga? Nós não temos também, né? Por quê? Aqui nós temos tudo que é 20, mas essa parte aqui, ó, eu não tenho. Mas tem como eu descobrir, não é verdade? Por que tem como descobrir? Só você olhar aqui, ó. Se aqui é 5, né? Ó, se esse pedacinho é 5 e tudo é 20, então eu já sei que nessa primeira parte aqui, ó, vai valer quantos? Vai valer 15, tá? Mas veja bem, galera, não se preocupe, porque você não vai precisar ficar fazendo essas contas, não. Se não aparece aqui, se você não colocar, você vai ver que não vai ter problema, tá? Mas eu já sei que aqui é 15, né? Porque a soma tem que dar 20. Mas, tudo bem. Vamos agora para o triângulo menorzinho. O que o ângulo de 90 graus enxerga? Aqui, ó. O de 90 graus enxerga B. Então, aqui nós vamos pôr B. O que o ângulo de dois pauzinhos enxerga? Ó, dois pauzinhos tá aqui, ó. Dois pauzinhos enxerga a altura, que não tem nada. Então, não vou pôr nada. O que o ângulo de um pauzinho enxerga? 5. Então, um pauzinho eu vou pôr 5. Tá? Então, sempre é o que ele enxerga. Então, observe. Esse triângulo aqui, ó, eu não coloquei nenhuma informação, mesmo sabendo que aqui tinha, mesmo aqui eu sabendo que valia 15. Né? Não há necessidade, só para vocês verem que você consegue resolver sem precisar quebrar muita cabeça. Feito isso, o que você vai ter que fazer? Ó, você vai olhar os triângulos aqui embaixo que tem os lados correspondentes, tá? Por exemplo, esse primeiro triângulo, observe, eu tenho aqui que é 20, né? E
Nesse triângulo menorzinho, eu tenho também o correspondente dele, que é B, né? Eu tenho aqui no triângulo maior esse lado, que é B, e nesse triângulozinho pequeno eu também tenho esse mesmo lado, que é 5. Ou seja, então eu vou utilizar o triângulo, o maiorzão e o pequenininho, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a correspondência, tá? Então eu vou fazer do maior para o menor. Lembrando que eu tenho que escolher uma posição para fazer a semelhança. Vou escolher nessa ordem. Então eu vou pôr aqui, ó. Esse lado está para esse ladinho, então eu vou pôr aqui, ó. B está para 5. Assim como, agora eu vou pegar outra medida aqui, ó. Assim como 20 está para B. Ó, esse ladinho aqui, ó. 20 está para B. Tá? Feito isso, que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Tá? Então, B vezes B, B ao quadrado. 20 vezes 5 dá 100. Né? Então, para eliminar a raiz quadrada, é só colocar... Aliás, para eu eliminar o quadrado, basta colocar a raiz. Então, B vai ser igual a raiz quadrada, vamos pegar só a positiva, né? A raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, o valor desconhecido nessa figura vale 10. Tá vendo? Nós nem utilizamos nenhuma dessas fórmulas aqui em cima, ó. Apenas a semelhança de triângulos. Tá ok? Então, se você não conseguiu acompanhar esse, fica aqui no próximo que nós vamos fazer vários até vocês conseguirem. Vamos nesse triângulo agora. O primeiro passo é verificar se aplica nele o teorema de Pitágoras, né? Então vamos olhar aqui, ó. Para usar o teorema de Pitágoras, eu preciso ter o valor de dois lados do triângulo maior e não conhecer um. Então observe, eu tenho aqui o lado, ó, tenho esse lado, tenho esse outro lado que é 10 e não tenho B. Então nesse caso eu já vou utilizar o teorema de Pitágoras, porque ó, o triângulo é retângulo. Então dá para utilizar. O que o teorema de Pitágoras diz? Aqui, galera, tem que ter muita atenção. O teorema de Pitágoras, sempre você vai começar ele com o maior lado do triângulo, tá? Nesse caso aqui, ó, o maior lado, 10. Então, você vai começar elevando ao quadrado ele. Então, o maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados menores também ao quadrado. Então, no caso, 8 ao quadrado mais esse valor aqui, ó, também ao quadrado, ou seja, b ao quadrado. Agora é só fazer conta. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, mais b quadrado. Como eu quero encontrar o valor de b, vamos separar a letra dos números, né? Então vai ficar 100 menos 64 é igual a b ao quadrado. E 100 menos 64 dá exatamente 36. Ó, o b ao quadrado está do lado direito, mas é a mesma ideia. Se eu quero eliminar o quadrado, basta por raiz. Então, a raiz quadrada de 36 vai ser o b. Ou seja, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, nesse caso aqui, ó, 6 é igual a b. Ou seja, b é igual a 6. Tá? Então, essa aqui saiu só por teorema de Pitágoras, sem fazer semelhança, sem nada. Tá bom? Então, mais uma feita e bem facinho. Vamos para a próxima. Ó, essa daqui, vamos verificar se aplica Pitágoras. O triângulo é retângulo? É. Eu conheço dois lados do triângulo maior? 1, 2, conheço. Conheço o terceiro lado? Não conheço. Então, teorema de Pitágoras também. O maior lado ao quadrado. Então, você vai começar dessa vez com A. A ao quadrado. E assim se termina. Tá? Então, essa daqui não vou fazer. Então, essa aqui fica de tarefa. Que é a mesma coisa da anterior. Você pausa o vídeo, faz e depois eu vou colocar no comentário a resposta dessa questão aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui a tarefa 1 para eu marcar a resposta. Vamos para outra. Olha, essa daqui também nem vai precisar fazer. Olha o tanto de informação que tem, mas observa. O triângulo é retângulo? É.
Eu conheço dois lados dele? Conheço, né, ó, que é 15, e conheço esse outro que é 20. E não conheço o maior lado, que é A. Ou seja, nem precisava dessa informação aqui, 12. Então, o teorema de Pitágoras dá para fazer de novo. O maior lado é A eleva ao quadrado, tá? Pode dar um número grande, mas vai dar certo. Então, essa daqui vamos chamar de tarefa 2. Teorema de Pitágoras, fica a dica. Deixa eu ver o próximo aqui. Ó, tá o triângulo, é um triângulo retângulo, mas aqui observem, eu já tenho os três lados, tenho 3, 4 e 5. Ou seja, ele quer a altura agora, né? Então, não vou utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o que eu vou fazer? A técnica do primeiro exercício. Primeiro passo, colocar os ângulos. Vamos lá. Um pauzinho. Deixa eu só melhorar aqui, né? Um pauzinho. E aqui, dois pauzinhos. E aqui embaixo, 90 graus. Então, ó, 90 graus, um pauzinho. Aqui em cima sobrou dois pauzinhos. Aqui 90 graus, dois pauzinhos. Então, aqui em cima sobrou um pauzinho só. Então, vamos agora separar os três triângulos. Então, vou colocar aquele triângulo daquela que nós já utilizamos. Vou pôr o triângulo maior aqui. O segundo triângulo maior vou pôr aqui. E o triângulo menorzinho vou pôr aqui, ó. Você pode fazer esse desenho também. Quando você já pegar costume, você vai ver que nem há necessidade de fazer esses triângulozinhos. Só que no próprio desenho você já vai conseguir. Tá? Então você vai colocar agora os ângulos, ó. Sempre baseado no triângulo maior. 90 graus. Um pauzinho. Dois pauzinhos. 90 graus. Um pauzinho. Dois pauzinhos. Sempre na mesma posição. 90 graus. Um pauzinho e dois pauzinhos. Tá? Lembrando, eu posso fazer isso porque os triângulos eles têm dois ângulos iguais, então automaticamente o terceiro ângulo também é igual. Por isso que eles são semelhantes, tá? É uma das definições uma das propriedades de semelhança de triângulo. Agora vamos colocar os valores. No triângulo maior, ó, é 3, 4 e 5, né? Vamos por aqui, ó. 3, 4 e 5. Agora vamos no triângulo médio, que é esse triângulo aqui, ó, que eu vou fazer uma bolinha. É o triângulo que está à direita. O que o ângulo de 90 graus enxerga? O valor 4. Então, o 90 graus aqui enxerga 4 por 4 aqui. O que o ângulo de um pauzinho só enxerga? Ó, um pauzinho enxerga o que está do outro lado aqui, ó. Observa que não tem nenhum valor, então não vou pôr nada. Tá? Poderia pôr uma letra, mas vai ficar muito carregado, não precisa. Agora, o que o ângulo de dois pauzinhos enxerga? Ó, enxerga essa altura. E essa altura está marcado com H. Então, dois pauzinhos enxerga H. Então, dois pauzinhos enxerga H. O H vai bem aqui. Tá bom? E você pode preencher o último também. Mas veja bem, nem há necessidade. Mas vamos preencher só para vocês acostumar. Ó, triângulo, agora esse de cá, com duas bolinhas. O que 90 graus enxerga? 3. Então, 90 graus enxerga 3. O que um pauzinho enxerga? Que é a altura, né? Enxerga o H. Então, aqui, H. O que os dois pauzinhos enxerga? Esse pedacinho aqui, que não tem nada, então não vou pôr nada. Por que eu falei que nem precisava? Porque, ó, se eu olhar esses dois primeiros triângulos, esse triângulo e esse triângulo, eu já tenho os lados correspondentes, tá? Então, presta bem atenção. Eu já tenho esse lado aqui, ó. Eu tenho esse lado e aqui também tem esse lado. Lembra que eu tenho que ter lados correspondentes, 2 a 2. Eu tenho esse outro lado e aqui também tem esse outro lado. Então, é só fazer a correspondência. Eu vou escolher a mesma ordem daqui para cá. Se você escolher do menor para o maior, também dá certo, tá? Mas tem que manter. Então, 3 está para H. Vou por aqui. 3 está para H. Assim como 5 está para 4. Tá? 5 está para 4.
Aqui nós vamos multiplicar cruzado. Então, nós vamos chegar na seguinte equação. 5 vezes H, 5H. 4 vezes 3, 12. Então, para eliminar o 5 dali, basta dividir. Então, fica 12 dividido por 5. Ou seja, se eu fizer essa divisão, vai dar um número com vírgula, mas vai dar o quê? 2,4. 2,4, né? Ou deixar na fração também já é o suficiente. Então, a altura é de 2,4, tá? A atividade não fala se é centímetros ou o que for. Ok? Então, qualquer coisa, volta o vídeo para assistir direitinho. Deixa eu ver essa. Ó, vamos fazer mais essa e eu vou deixar essa aqui de tarefa. Mesma coisa. Ó, observe que eu nem tenho medida dos lados. Então, não vamos utilizar Pitágoras. Vamos utilizar a técnica dos ângulos. Mesma ideia, galera. Se eu já tenho 90 graus aqui em cima, então, ó, um pauzinho do lado de cá, 2 pauzinhos. Aqui o pé da altura sempre é 90 graus. Então, ó, se eu já tenho 90 e um pauzinho, então aqui em cima, 2 pauzinhos. Se eu já tenho aqui no lado direito, se eu já tenho 90 e 2 pauzinhos, então obrigatoriamente aqui em cima vai ser um ângulo com um pauzinho só. Tá? Feito isso, nós vamos colocar os triângulos. Os três. O triângulo maior vamos pôr aqui. O triângulo menor vamos colocar aqui. Diminuir um pouquinho. E por fim vou colocar o triângulo menor de todos aqui nessa beirada. Pronto. Então, vamos aqui agora colocar as medidas, os ângulos. Então, aqui nós temos 90 graus, um pauzinho e aqui 2. Vou repetir isso nos outros também. 90, um pauzinho e 2. 90, um pauzinho e 2 pauzinhos. Tá, então eu estou colocando isso nos ângulos só para você identificar que os ângulos têm a mesma abertura, tá? Mas poderia usar outras ideias aqui no ângulo. Colocar a letra grega e etc. Então vamos lá, no triângulo maior. Oposto ao de 90 graus, quanto mede? Ó, qual é esse comprimento aqui, ó, todo? Ó, não tem, né? Mas, vamos pensar um pouquinho. Eu sei que essa partinha aqui, ó, é 5 e essa outra partinha é m. Ou seja, a parte maior já está ali, só não está escrita, né? É 5 mais essa outra parte que é m. Então vamos aproveitar, vamos colocar. Se nós não formos utilizar, não tem problema, mas vamos pôr 5 mais m. Tá? Agora vamos lá. O que o ângulo de um pauzinho só enxerga? Vamos olhar o triângulo grandão. Esquece o pontilhado. Um pauzinho enxerga esse lado, ó. Não tem nenhuma medida. 2 pauzinhos enxerga isso aqui tudo, né? Não é 10, galera. 10 é o triângulo. Essa parte que ele enxerga, ó, que também não tem nada. Então não vamos preencher não. Vamos para o triângulo médio, que é esse daqui. O que o ângulo de 90 graus enxerga? Não tem nada marcado, então deixa quieto. O que o ângulo de um pauzinho só enxerga? Que é esse aqui de cima. Ele enxerga M. Então, um pauzinho que está aqui enxerga M. O que o ângulo de dois pauzinhos enxerga? 10. Então, dois pauzinhos enxerga 10. Vamos para o triângulo pequenininho, que agora é o triângulo esse daqui, ó. O que o ângulo de 90 graus enxerga? Não tem nada aqui, então 90 graus não enxerga nada. Vamos aqui, ó. O que o ângulo de um pauzinho enxerga? 10. Então, um pauzinho enxerga 10. E o que o ângulo de dois pauzinhos enxerga? Aqui embaixo enxerga 5. Dois pauzinhos enxerga 5. Tá vendo que eu já achei os triângulos que eu vou utilizar? Então, ó, não, esse triângulo aqui que eu tive que analisar a situação de somar os 5m, eu nem vou precisar. Mas é legal você já ter essa visualização, porque vai que precisa. Então, ó, eu vou fazer agora a correspondência entre esses dois triângulos. Por quê? Porque eu já tenho os lados correspondentes. Eu já tenho esse lado aqui que é 10 e tem esse lado que é 5. Tá? Então, nós já vamos escrever aí, ó. 10 está para 5.
assim como esse lado aqui, que é m, está para esse outro ladinho pequeno, que é a correspondente dele, 10. Tá? Só multiplicar em cruz. 5 vezes m, 5m. 10 vezes 10, 100. Tá? Agora que o m vai vir dividindo, né? Aliás, o 5 divide. Então fica 100 dividido por 5. Ou seja, 100 dividido por 5 dá 20. Então já achei o valor de m, que é 20, sem utilizar fórmula nenhuma. Tá vendo, pessoal, como que é prático? É treino. Então, se você treinar, você vai conseguir resolver todos os exercícios que envolvem relação métrica. Ó, essa daqui eu não vou fazer, tá? Vou chamar ela de tarefa 3. Vou deixar nos comentários também. Tarefa 3. Você tenta fazer utilizando o que eu fiz ali em cima e verifica se você vai acertar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, tem mais essa. Vamos tentar fazer mais essa. Deixa eu ver se eu vou fazer mais. Vou fazer mais essa. Então, ó, não consigo usar o teorema de Pitágoras porque não tenho os lados do quadrado, né? Tenho só um, na verdade, que é 4 e 9, então esse lado maiorzão é 13. Mas não tenho. Então, vamos lá. Primeiro passo, colocar os ângulos. Deixa eu mudar aqui a cor, vou pôr agora de... Vai de vermelho mesmo. Um pauzinho. Dois pauzinhos. Ó, então aqui eu já tenho 90 graus, dois pauzinhos. Então aqui em cima só pode ser um. Aqui eu já tenho um pauzinho e já tenho 90 graus, que é aqui. Então aqui em cima só pode ser dois pauzinhos. Só isso, galera. Isso aqui é a parte mais difícil que tem. Agora é só você fazer a semelhança. Então, ó, desenha aí os três triângulos. Deixa eu colocar eles aqui. Esse é o triângulo maior. Detalhe, a posição que você desenha o triângulo não interfere, tá? O que importa, na verdade, são os ângulos. Você tem que deixar os ângulos todos na mesma posição. Vou colocar esse aqui por último. Esse aqui sendo o triângulo menorzinho. Tá, então vamos já colocar aqui os ângulos. Ó, aqui é um pauzinho, aqui é 90 e aqui são dois. Um pauzinho, 90, 2. Um pauzinho, 92. Ok? Agora vamos colocar as medidas. Ó, observa que o triângulo grande, em volta dele não tem nenhuma medida. Então não vou colocar nada não. Vamos já para o triângulo médio, que é esse triângulo aqui, ó. Tá? Se precisar, eu volto para o triângulo maior. Então vamos verificar, ó. O oposto ao ângulo de 90 graus não tem nada. Então não vou pôr nada aqui. O oposto ao ângulo de um pauzinho tem o valor que é 9. Então um pauzinho enxerga 9. Dois pauzinhos enxerga H. Então vou pôr aqui H. Tranquilo. Agora vamos para o triângulo menorzinho de todos. O que o 90 graus enxerga? Essa medida que não tem nada. Então deixa quieto. O que um pauzinho enxerga? A altura H. Então vou pôr aqui, ó. Um pauzinho enxerga H. O que dois pauzinhos enxerga, né? O ângulo que eu marquei com dois pauzinhos, enxerga 4. Então vou pôr 4 aqui. Pronto, então nem vou precisar mexer nesse triângulo maior. Por quê? Nesses dois triângulos menores, eu já tenho os lados correspondentes. Ó, este lado aqui, ele é o correspondente a este. Esse lado é correspondente a este. É só fazer a proporção. Ou seja, H está para 4, assim como 9 está para H. Chegando aqui sempre é multiplicar cruzado, né? Lembra da regra de 3. H vezes H, H quadrado. 4 vezes 9, 36. Ou seja, basta eu colocar a raiz aqui no 36, né? A gente pega a raiz positiva, por isso que não aparece mais ou menos. Então, H... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. 36, então H
é igual a 6. Raiz quadrada de 36. E galera, é basicamente isso. Então acho que eu já vou parar por aqui para o vídeo não ficar grande. Vocês tentam fazer, então essa aqui vai ser a tarefa 4. Tá? Mesma coisa, não vai utilizar o teorema de Pitágoras. Marca os ângulos e faz a proporção. E essa daqui vai ser a tarefa. Ó, essa daqui, veja bem, eu tenho dois lados. Então eu conseguiria achar esse lado aqui pelo teorema de Pitágoras, mas ele não quer esse lado, né? Ele quer o n. Então não usa o teorema de Pitágoras também não. Tá? Então essa daqui vai ser a tarefa 5. Você vai praticar. Eu vou deixar a resposta lá, mas só vale ver a resposta depois que você tentar. E é só. Tá? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham assim, gostado dessa explicação, dessa maneira de fazer. Sem utilizar aquelas fórmulas, eu sou professor até hoje, eu não tenho aquelas fórmulas memorizadas. Então eu uso só semelhança. Então se você aprender fazendo semelhança de triângulos, precisa só do teorema de Pitágoras. O resto você faz aqui com a semelhança e você garante a solução. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.